Opa, eu me chamo Joel, eu faço pixel art de todos os tipos. Eu estudo pixel art já faz muito tempo e eu gravo alguns timelapses, algumas coisas assim. E eu vi que tava meio que sem... O conteúdo tava meio vazio, não sei. Eu não gravava minha voz, então era um conteúdo meio vazio. Um conteúdo meio que não tinha ninguém conversando, não tinha ninguém comentando a respeito do vídeo. Então só ficava eu ali fazendo pixel art. Então eu decidi mudar isso um pouquinho, tentando perder um pouco o medo de gravar. E eu vou tentar gravar sim, a partir de agora, tentar falar com minha voz mesmo e tentar falar um pouco, comentar um pouco sobre os timelapses. Mas que eu só vou postar timelapse, pelo menos eu comentar um pouco o que eu tô fazendo, né? E também dizer um pouco o que eu vou fazer, né? Esse vídeo aqui vai ser um timelapse de uma arte que eu fiz para uma história que eu tô criando, uma história de terror, para testar, para ver se as pessoas vão gostar e tal. É uma história onde tem uma criança que ela tá sendo perseguida por uma criatura. Só isso, eu não vou falar muito não, para não perder a graça. Quem quiser saber mais da história pode ir lá nas minhas redes sociais, tô postando ela. Tô postando ela em forma de documentos. E esse vídeo aqui é uma arte que eu fiz para essa história, uma artezinha da criatura, né? E eu ainda não mostrei, na verdade eu mostrei essa criatura já, então esse vídeo aqui eu tô editando ele para postar para vocês verem o processo da criatura. É um desenho simplesinho, é só a criatura numa floresta, é o que eu vou desenhar aqui, né, que eu vou fazer. E fiquem com o vídeo, né, eu espero que vocês gostem, desculpa aí qualquer coisa, porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso, então provavelmente pode estar uma porcaria, mas vamos que vamos, né, vamos ver se dá certo. Aí qualquer coisa eu continuo assim nos próximos vídeos. Mas eu vou comentar um pouquinho sobre cada etapa do processo da arte e um pouco da minha visão a respeito. Eu tô comentando isso depois que eu já fiz o vídeo, então esse vídeo ele tá guardado já faz um tempo. Essa gravação aqui vem depois, porque eu acho melhor assim, eu não consigo falar enquanto eu tô gravando, eu tô fazendo as artes. Então eu achei também, eu tava tentando preparar primeiro pra fazer. Então eu me preparei um pouco, ainda tô um pouco com vergonha, que é a vida, né? Mas a gente tem que perder a vergonha pra tentar. Então eu vou fazer esses vídeos assim agora e depois eu comento mais sobre o processo. Vamos pro processo agora e aí depois eu vou comentando durante o vídeo. Eu começo meio que já pensando mais ou menos no cenário, né? Na base, pra botar a criatura. Eu começo fazendo só meio que manchas assim, não sei explicar, meio que eu faço shapes no caso, né? Eu vou fazendo meio que as formas do cenário, vou fazendo o chão, fazendo um pouco das formas da grama. É um negócio que fica meio sujo, né? Fica bem sujo, na verdade, bem tudo meio tipo os pixels tudo quebrado fica, mas depois eu trabalho por cima depois. Não vou mentir que dá uma preguiça, mas a gente que é pixel artista tem que fazer, né? Porque se deixar do jeito que tá, não fica legal. E essa parte da arte eu começo fazendo na caneta. Eu uso uma mesa digitalizadora para fazer, e aí eu vou fazendo as artes, vou fazendo os esboços, primeiro esboço, vou trabalhando e tal, e eu começo sempre fazendo isso, esboço de shapes. Eu não com shape, né? Eu não trabalho muito com linhas, faz aquele esboço de linha, sabe? De forma, que vai desenhando a forma em linha e tal, a line art primeiro, não. Eu já vou fazendo as formas e tal, e aí eu vou só trabalhando nas formas e depois eu vou finalizando e fazendo todo o processo da arte, né? No geral. Eu tava querendo, nessa parte da arte, eu queria fazer um cenário de floresta meio escuro, tipo, como se o protagonista, que é como se fosse uma visão dele, entendeu? Do protagonista que tá olhando ali a cena, né? Ele tá olhando pra essa floresta, pro fundo da floresta. Então eu queria fazer esse negócio de escuridão, né? De profundidade na pixel art. Eu ainda não sou muito bom com perspectiva, eu falto evoluir bastante nisso. Até porque eu também não sei muito de perspectiva, tá? Eu não sei perspectiva direito. Então eu faço muito usando referências, né?
e faço mais ou menos no olho ali do que eu acho que tá certo. Provavelmente eu vou estar estudando mais isso no futuro, porque eu quero evoluir nessa parte, mas eu acho que eu consigo me virar um pouco com as habilidades que eu tenho. Então eu vou fazendo ali, meio que eu faço como se fosse fazendo parallax. Eu não sei se tá certo o jeito que eu falei, mas é como se fosse um parallax. Eu vou fazendo como se fosse aqueles background de fundo de jogo. É tipo isso, na pixel art. Então eu vou fazendo isso para essa arte, e aí eu vou trabalhando aos pouquinhos nela. E aí eu já vou começando também esboçando. E essa é a primeira arte da criatura que eu fiz. Então eu tava testando até as cores dela. Foi a primeira vez que eu testei as cores da criatura e o design dela em si. Eu já tinha o design dela desenhado no papel, que às vezes eu desenho o design dos inimigos, de criaturas, tudo que eu for fazer para jogo ou para projeto de arte no geral. Isso aqui foi para uma história, mas tudo que eu faço assim de projeto e tal, eu sempre gosto de desenhar um pouquinho no papel. Não faço isso direto. Às vezes eu faço quando eu tô muito inspirado, quando eu tô com vontade. Eu sei que eu deveria fazer isso mais, porque é bom você desenhar no papel antes de fazer a pixel art. Mas eu fui fazendo isso no papel, desenhei o design e depois eu passei pro pixel art e fui tentando ver qual era a melhor, como que ia sair, entendeu? Fui trabalhando aos pouquinhos e ela começou vermelha porque eu tinha uma arte antiga. Eu já fiz até um time-lapse de uma criatura que era uma entidade aleatória. Tipo, era um desenho aleatório de um bicho que veio na minha cabeça. E ele não tinha muito background de fundo, né? Não tinha uma lore por baixo, né? Por trás. Ele só tinha só era uma criatura mesmo que veio na cabeça, eu fui lá e fiz. E eu decidi fazer ela pra ser o monstro, né? O vilão dessa história. Só que eu não queria deixar do mesmo jeito. Eu decidi fazer de um jeito um pouco diferente, né? Então fui trabalhando nessa parte, né? Se o áudio estiver um pouco ruim, é porque eu tô gravando com o celular o áudio, porque eu não tenho nenhum microfone nem nada, e eu também não tenho condições para agora, né? Então é o jeito. Mas, e também porque tá um calor do caramba aqui, então tenho que estar com o ventilador ligado. Eu deixei hoje cedo, tava um pouco gelado, mas... Gelado mentira, tava quente também. Mas é porque eu não queria atrapalhar o vídeo. Mas eu acabei de testar e eu vi que minha voz tá saindo um pouquinho entendível. Então vamos assim mesmo, né? Mas é isso. Aqui eu tô trabalhando um pouco... Finalizando um pouco os shapes, trabalhando um pouco mais nos detalhes. Eu vou trabalhando na grama. Eu vou fazendo um pouco dos detalhes também escolhendo um pouco mais as cores, né? Dando aquela luz e sombra e tal. Eu tenho muito que evoluir ainda na arte, no geral. Então, pixel art eu me viro. Eu sei bastante pixel art, já faz tempo que eu estudo pixel art. Mas é aquilo, a gente não é perfeito, né? Eu ainda não sou perfeito nisso. Eu sou bom, assim, médio. Eu acho que eu sou médio. Mas eu acho que eu consigo me virar bastante com a arte, né? E eu sempre tô estudando também. Então não é aquilo que eu vou fazendo, que eu não tenho nenhum estudo, eu tô fazendo de cabeça, não. Já tem um tempo que eu ando estudando, mas eu ainda não tenho tanta habilidade assim, né? Falta muita coisa que eu tenho que aprender, mas eu quero ir aprendendo e falando um pouco aqui também. Eu quero depois mostrar um pouco dos meus estudos lá pra frente. Por agora eu vou fazendo o que der, né? Eu tô gravando. Também faz um tempo que eu parei de estudar, né? Que é aquilo, né? A gente vai... Depois que a gente aprende um pouquinho da coisa, aí a gente acaba dando ficando um pouco mais devagar pra estudar. Assim, eu acabei deixando um pouco o estudo de lado, focando só em trabalho. Aí eu não tô tendo tempo pra estudar, então eu tô só focando em trabalho pra poder, né? Crescer e ter minha renda um dia e viver disso, né? Então a gente vai deixando muita coisa de lado, mas eu sei que tem que estudar, tá? Tem que estudar, porque senão você não ganha na vida, né? Tem que estudar, vamos estudar, né? Então lá pra frente eu vou voltar com meus estudos e aí eu quero gravar pra vocês e falar, também dar algumas dicas de que estudo que eu faço também, não sei, né? Isso vamos ver lá pro futuro. Mas voltando aqui pra arte, eu trabalhando, né? Depois que eu faço os esboços, eu trabalho um pouco no esboço e tal, e já escolho onde é que fica o personagem, onde é que fica tal elemento. Quando eu já vou colocando os elementos na arte, né, depois já tenho todo o esboço pronto, basicamente, eu vou trabalhando os detalhes. Falando um pouco sobre essa parte aqui do vídeo, eu tô trabalhando mais na luz e sombra do resto da arte, trabalhando um pouco nas árvores, fazendo um pouco a luz e sombra das artes, a textura, né, e eu vou fazendo isso, né.
Vou trabalhando cada processo devagar mesmo, demora, mas a gente vai fazendo e vai indo aos pouquinhos. Vai te consertando o que tiver de errado, os pixels que tiver errado a gente vai limpando, né? E vai dando uma ajeitada. Nessa parte aqui, nessa etapa, eu vou trabalhando agora na criatura, né? Depois que eu trabalho no fundo. Pode ter, tem muita coisa ainda para melhorar nessa arte, mas como um todo eu acho que ela tá interessante. Com o tempo eu vou evoluindo mais e é isso. A gente falando um pouco sobre a arte, né? Que eu acabei fugindo bastante. Essa criatura, eu queria dar um aspecto dela de pano. Queria que ela tivesse um aspecto mais de pano, de uma criatura meio como se ela estivesse dentro do pano, sabe? Que o corpo dela fosse o pano em si, a pele dela. Como se ela fosse um boneco. Queria fazer tipo isso. Tipo um boneco. Eu ia fazer ela como se fosse um boneco de ventríloco, mais uma coisa assim. Mas eu achei não, achei melhor um boneco de pano mesmo. Eu tentei fazer essa criatura assim, costurada. Com os braços dela costurados, o peito dela também costurado. E aí eu fui editando. Aí eu fui fazendo esses paninhos coloridos, como se ela fosse um pano. Sabe aqueles panos de coberta de vó? Que é costurado? Aqueles panos assim, antigo, que é costurado. Quando você vai na casa de uma avó, ela te dá um pano pra tu embrulhar essas coisas assim, quando você vai dormir. Então, é tipo isso. Me baseei um pouquinho nisso. Então é uns negócios costurados e tal. De roupa meio que foi costurado, um pano que foi costurado. Essa criatura eu tentei passar essa ideia. E eu usei essas cores, né? Roxo e branco. Porque eu não ia dar pra me botar muita cor. E ela ia ser toda vermelha, mas eu achei melhor o branco pra combinar com o roxo. E falando um pouco sobre essa parte dessa arte, eu só vou trabalhando na criatura, trabalhando a luz e sombra. Também por ela ser de pano, eu queria que ela também tivesse umas ideias de, tipo, uns aspectos de... Como se ela tivesse uns furinhos, uns espinhos. Só que em vez de ser os espinhos, eu decidi fazer umas agulhas. Como se ela tivesse umas agulhas espetadas. E eu fui fazendo essas partes assim, na criatura. Fui trabalhando em cada parte dela. O design dela em si, né? Finalizando o design dela, né? Do rosto dela e tudo. E fui trabalhando na criatura aos poucos. Então, aí está a arte final. Eu gostei bastante de como ficou de como ela ficou a arte, de como ela está. Ela deu um trabalhinho para fazer, mas ficou interessante. Eu tenho muito que melhorar ainda com perspectiva, mas no geral tá interessante, eu gostei. Me digam aí o que vocês acham, o que você acha dessa arte, por assistir e por chegar até aqui. E é isso, até a próxima. Depois eu vou tentar gravar mais vídeos assim. Os próximos eu espero que sejam assim, né? Ainda é a minha primeira vez fazendo, então estou um pouco nervoso, mas vai dar certo, né? Até a próxima e é isso.